Olá, olá! Esse é o primeiro podcast da APEAN, especial Mês da Mulher. E nós damos as boas-vindas para vocês, nossos ouvintes. E esse podcast é uma apresentação da APEAN em parceria com o IDD. Nós agradecemos muito pela cessão do espaço e pela estrutura aqui fornecida. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma honra conduzir o primeiro podcast da APEAN com o tema Atuação, Desafios e Conquistas das Mulheres na Engenharia Ambiental. É um prazer estar aqui e é um prazer também receber nossas convidadas. Nós já vamos apresentá-las. Mas antes vou apresentar Mirelle, que divide a mesa comigo. Mirelle é engenheira ambiental pela Universidade Federal do Paraná, é ex-coordenadora estadual do CREA Júnior e é membro da diretoria da APEAN. Muito bem, Mirelle. Obrigada, Joyce, pela apresentação. E a Joyce ela é engenheira ambiental pela Unicentro, doutora em recursos hídricos e saneamento pelo IPH na URGS e professora do Departamento de Engenharia Ambiental da UFPR. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. E vamos lá, então. Estamos com as nossas convidadas. Mona, Carol, muito obrigada. Obrigada por terem aceito esse desafio, né, de participar do primeiro podcast. A Mona é engenheira ambiental e também de segurança do trabalho, especialista em gestão de negócios e atua há 15 anos no mercado de resíduos e combustíveis alternativos para descarbonização. É gestora de parcerias e investimentos Brasil na Verdera. A Verdera é um negócio de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim Cimentos. Goiana, morando em Curitiba, esposa do Felipe, mãe da Melissa. Seja bem-vinda, Mona. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, contribuir nessa pauta tão importante aí no mês da mulher. Muito orgulho. Obrigada. E para completar a nossa mesa, nós temos também aqui conosco a Carolina Bedran, que é engenheira ambiental, diretora de sustentabilidade do grupo KWN, com mais de 20 anos de experiência em gestão ambiental, economia circular e descarbonização. Já liderou projetos internacionais, iniciativas como Aterro Zero, Carbono Neutro e Eficiência Energética. Professora convidada na Escola de Negócios da PUC Paraná e também membro do Comitê de Sustentabilidade do LIDPR. Ela acredita no poder da inovação e da melhoria contínua para transformar desafios ambientais em oportunidades. Além da carreira, é mãe e esposa apaixonada, encontra alegria na jardinagem, no mar e nos esportes, muito bom, onde recarrega as energias para seguir impulsionando a sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Mirelle. Obrigada, meninas, pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Então vamos lá. A engenharia ambiental e a participação feminina na engenharia ambiental, a gente levantou aí alguns números. A presença feminina nas engenharias representa 20% dos profissionais registrados no sistema Confea-CREA e 16% no CREA Paraná. Esse número, né, ele é um pouco maior aí na engenharia ambiental do Paraná, onde a participação das mulheres chega a 40%, né? Então, nós temos aí 40% de engenheiras ambientais registradas no CREA Paraná. Isso eu acho que é uma característica da engenharia ambiental, essa participação um pouco maior feminina. Eu sou professora, eu até levantei o meu número da minha turma de calouros hoje na engenharia ambiental. Eu tenho 45 alunos, 23 meninas. Então, realmente, as mulheres elas fazem parte aí dessa nossa profissão de engenheiras ambientais. Vamos lá, meninas. Para começar, se vocês puderem, a gente já apresentou vocês, aquele currículo clássico, mas acho que é sempre válido o que vocês falam de vocês mesmas, assim, um pouquinho da carreira, como é que vocês chegaram aqui onde vocês estão, né? Na carreira profissionalmente. Então, Carol, fala um pouquinho aí da tua trajetória, como é que foi? Começa comigo? Quem é a Carol? Quem é a Carol na engenharia ambiental? A Carol fez engenharia ambiental e já atuava, né, na área de meio ambiente, dentro de indústria, quando eu comecei a fazer engenharia ambiental. Então, foi uma decisão que veio para agregar a uma carreira que eu já estava na jornada, já estava caminhando. E a minha carreira foi bem linear, né? Fui assistente, analista, engenheira, coordenadora e tal. Depois fui para uma carreira internacional, fui gerente, fui diretora, dentro da mesma pegada de gestão ambiental, tentando aí agrupar esse conhecimento, né, e promover e multiplicar. Então, a minha carreira foi de indústria, foi bem linear, e há 2 anos eu fiz uma transição de carreira, né, sou sócia do meu marido, né, dentro do... Senhor, seu marido. dentro de uma indústria de gerenciamento total de resíduos, que é a KWM,
E aí, hoje eu atuo muito mais voltado a clientes, né? Também tem uma atuação interna dentro da organização, claro, né? A gente acaba trazendo um pouco desse conhecimento, atuando em várias frentes, e aí também junto a clientes e parceiros, numa pegada, aí, né, uma questão aí de carreira já. Quando eu saí, eu tinha essa ambição ali, pensava que eu ia, né, como que isso vai acontecer nessa transição, já falando um pouquinho, né, desse momentinho ali, um pouco desafiador. E aí eu me pegava assim, meu Deus, mas o que desse conhecimento eu vou conseguir, né, agregar para uma organização? Então, e na hora que eu mudei, parece que assim, uou, tem uma série de possibilidades. Mas inicialmente eu achava que ia trabalhar eu pensava que ia trabalhar muito mais com grandes projetos, né? Trabalhei com taxonomia europeia antes, achei, nossa, vou trazer essas coisas para cá, trazer inovação e descarbonização, economia circular e tudo mais. E hoje o que eu vejo é que existe ainda uma carência gigantesca de um básico bem feito. Tá? Então, isso é algo assim, né, que já para quem está começando a carreira, o inicial, o básico, né, aquele primeiro passinho de atendimento à legislação, de licenciamento, de saber fazer bons relatórios, isso ainda é o pão quentinho. Legal. Bom, Mona, o que você pode compartilhar com a gente, assim, sobre a sua trajetória acadêmica, profissional? Acho que foi um pouquinho diferente da Carol, que já estava no mercado de trabalho. Eu tive que me refletir sobre mim mesma para entender para onde eu iria, né? Ali para a graduação. E eu sabia que eu queria engenharia, não sabia qual. Fiz vários testes vocacionais. Eu acho que é uma polêmica, né? Principalmente para mulher, pensar em engenharia. Eu só sabia que eu queria engenharia. E aí fui pesquisar em todos os tipos de engenharia. Quando eu li ambiental, na época, sei lá, 15 anos atrás, imagina na sua época também, que é um pouquinho antes, todo mundo falou, meu Deus, mas o que você vai fazer? Que curso é Engenharia esse? ambiental. Meus pais, então, mas você tem certeza? É isso mesmo? Ninguém entendia muito, né, exatamente o que um engenheiro ambiental fazia no mercado de trabalho, principalmente lá em Goiânia, que é a minha cidade natal, que o mercado industrial ainda é menos desenvolvido do que aqui no sul do país, né? Então, foi muito questionada. Mas quando li ali a grade curricular, foi um amor à primeira vista e tive certeza que era aquilo. Então, entrei para engenharia ambiental pela PUC de Goiás. Cursei, durante o curso já adorei todas as matérias, enfim, e me apaixonei pelo mundo dos resíduos. Então, dentro da faculdade, eu já comecei a estagiar em uma empresa de blendagem de resíduos. E que aí eu tive uma carreira um pouco linear também, um pouco parecido com a Carol, mas trabalhando em várias frentes, né? Entrei cuidando de licenciamentos, então cuidava de todo o processo de licenciamento. Depois fui para uma experiência mais operacional, ali a gente produzia combustível alternativo a partir de resíduos, né? Resíduos da indústria farmacêutica. Então foi uma experiência super legal também, até por isso que surgiu a engenharia de segurança do trabalho nessa época. Foi bem chão de fábrica mesmo, ali triturando e produzindo o que a gente chama de CDR, né, que é o combustível proveniente de resíduos. E aí, enfim, na evolução da vida, surgiu a Votorantim, né, que me fez mudar para Brasília. E aí eu entrei no mundo do cimento, também me apaixonei. Todo mundo fala mais cimento, Votorantim Cimentos. O que tem a ver Votorantim Cimentos com resíduos, né? Então a gente utiliza o forno de cimento para a destinação de coprocessamento, né? Então Que é uma alternativa da gestão, né? exatamente, é uma alternativa mais sustentável frente a outras alternativas quando a gente olha a hierarquia de destinação de resíduos, né? Então, eu entrei ali para Votorantim, em Brasília, e depois me mudei para o Sul, aí por questões pessoais, meu marido é daqui, de Curitiba, então acabei vindo para o Sul e agora, recentemente, né, tô mãe nova, que se diz, né, acabei de ter uma filhinha, tá com 6 meses, estou retornando de licença maternidade e assumindo um novo desafio também, uma cadeira de investimentos ali dentro da Verdera também, que é a unidade que cuida de gestão de resíduos.
Muito bem, muitos desafios. Queria pontuar um primeiro, que acho que do que as meninas falaram e tem a ver com a minha trajetória, que é a não identificação da profissão. Acho que dentro da engenharia ambiental, apesar de hoje talvez isso não é tão verdade, mas ainda é, né? Eu que trabalho na docência, eu falo para os alunos, vocês estão tendo uma coisa muito legal que eu não tive, vocês provavelmente também não, que é ter um professor engenheiro ambiental. Ter alguém, né, que te deu aula, porque a gente escolheu essa profissão sem ter em quem se espelhar, diferente de outras engenharias. Se eu pego a engenharia civil, quando a pessoa quis fazer engenharia civil, tinha o pai que era engenheiro civil, alguém teve o vô que era engenheiro civil, tinha o vizinho que era engenheiro civil, e aí a engenharia ambiental, ela enfrentou isso, né, e em alguma medida ainda enfrenta. Tenho muito orgulho de trabalhar na docência e poder ser essa pessoa, talvez, que inspire os alunos sendo engenheiro ambiental nesse contexto. Então, acho que um dos desafios da nossa profissão além da mulher na engenharia, que profissão é essa, né? E o que vai fazer essa profissão? Com certeza esse é um dos desafios, assim. Sim, a engenharia ambiental é uma engenharia muito jovem, né? Em comparação com as outras engenharias. Aqui no Paraná, o primeiro curso surgiu em 2000 na UFPR. Então, os primeiros engenheiros ambientais se formaram ali em 2003, tinham 6 formandos em engenharia ambiental, e depois foram se formando os outros. Mas, então, hoje a gente vê os engenheiros ambientais mais antigos, eles têm ali 40 anos, né? 45 anos, são uma engenharia muito jovem mesmo. Então, agora a gente está começando a ter em quem se espelhar, né? E tem um fato interessante, acho que a Joyce comentou que na turma dela tem mais mulher, né? Na minha turma, quando eu entrei, só tinha homem. Assim, não sei se é um fator que foi mudando no decorrer do tempo, mas quando eu me lembro, nós éramos 40 alunos, dividia em 4 engenharias para formar a turma e grande maioria homem. Nós éramos 7 em 40 mulheres. 7 mulheres em 40 pessoas. Sim. E nessa seara do feminino, nesse universo, assim, vocês passaram... Acho que a gente passa um monte de problemas com relação a isso. Sim. Mas tem algum engraçado ou algum que foi muito traumático que vocês gostariam de dividir, assim? Nesse lugar da mulher, num trabalho, às vezes na indústria, vocês que têm essa experiência com a indústria, vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de dividir, assim? Que hoje é engraçado, mas na hora não foi, né? Aquela coisa. Agora eu tô rindo, mas na hora foi ruim. Eu não diria engraçado. Eu tenho vários exemplos de situações onde eu precisei, como que eu diria, cavar o meu espaço para ser ouvida. E aí, no sentido de entrar numa reunião, falar e parecer não estar sendo ouvida. E aí, talvez eu tive que me posicionar um pouco mais firme ou falar um pouquinho mais alto, acima do meu tom de voz natural, para as pessoas prestarem atenção no que eu estava falando. Assim, não sei se a Carol já viveu alguma coisa parecida, mas para mim foi corriqueiro ter esse tipo de situação. E aí, com o passar do tempo, eu fui ganhando meu espaço, mas parecia que eu era um ser estranho ali naquela sala, sabe? Sim, já algumas vezes já participei de reuniões em que era a única mulher, mas que às vezes tinha que conduzir algum processo, às vezes não, às vezes tinha que levar uma má notícia, e aí, né, uma má notícia, um indicador que estava fora, uma legislação que não estava muito adequada, e aí nesse momento o que, né, acontecia muito, né, comigo era uma situação de que a responsabilidade era inteira, a tentativa era de se jogar a responsabilidade inteira, tá, mas por que você não fez isso e não fez aquilo? Então, assim, vinha muito peso, assim, da organização, não, pera lá, mas a responsabilidade, né, e a gente lembrava da situação, poxa, mas cuidar do meio ambiente, a responsabilidade da engenharia ambiental é da organização como um todo. Mas, assim, né, eu nunca levei muito para esse lado de é porque eu sou mulher, é porque eu sou jovem na época, ou é porque eu estou aqui em minoria representando uma área que é uma área de suporte. Assim, eu nunca tentei achar o porquê daquilo, mas me posicionava muito parecido com o que a Mona falou. Assim, eu estava ali, eu sabia porque eu estava ali, a importância daquilo, e eu tentava argumentar ali dentro daquilo que eu entendia ser o correto. Claro, escutava as outras partes, mas tentava não dar tanta também relevância, ou pelo menos nunca enxerguei de uma forma tão
evidente e tão claro que era pelo fato de ser mulher ou não. Mas também não sou inocente, tá? De achar que, não, né, Poliana, Todos tudo, iguais, todo beleza e mundo. tal. Eu sei que teve situações e portas que não se abriram por ser mulher ou não ser mulher, assim, isso é fato, isso acontece, diferença salarial entre posições semelhantes, isso tudo, gente, não adianta fechar ali a tapar os olhinhos ali com a peneira, porque o sol vai entrar. Assim, isso existe ainda, são espaços que precisam ser visitados um pouco mais frequentemente, discutidos, trazidos à tona, né? Mas eu não senti isso na pele, assim, sabe? De ter situações tão fortes assim. Mas teve uma, né? Contando um caos, já que você perguntou, de um caos, assim, né? Que eu passei, que foi bem relacionado a uma situação de informação de indicador, né? Então, era uma reunião de diretoria e estava todo mundo falando sobre os indicadores ambientais e tal. E aí, um diretor chegou para mim e perguntou: tá, mas cadê aquela lista dos projetos que iam contribuir para que esse indicador tivesse ok? Por que aqueles projetos não... Cadê os projetos? Tal. Daí eu falei assim: cadê os projetos? Por quê? Você é o diretor. Por que não foi feito? Né? Cadê os projetos? Aí ele... Verdade. E aí, assim, né, eu tive que realmente ali naquele momento subir o tom, né, mudar a postura para poder ser ouvido, porque senão a tendência é ser todo mundo me cobrar por algo que não era da minha responsabilidade só, né? Era conjunto, claro, era minha responsabilidade conduzir, e eu tava ali para cobrar e não para ser cobrada. Então, existem esses momentinhos aí que eu vejo que acabam acontecendo no dia a dia de qualquer profissional, tá? Não é por ser mulher ou não, eu não vejo muito dessa forma, mas não sei como era na cabeça deles, né? Exatamente. E assim, o que vocês acham que foram as principais conquistas, né, na trajetória profissional? A gente falou bastante agora de desafios, né, mas coisas boas. Quais foram as principais conquistas na carreira, na trajetória de vocês? Então, quer começar? Mona? Bom, eu acho que quando a gente fala de conquista, e aí pra mim, assim, né, o que é super relevante na vida, assim, é muito mais do que um sucesso profissional, é você conseguir conciliar, principalmente para mulher, outros fatores com a sua vida profissional, né? Porque aí a gente traz um contexto de posições que a gente viaja muito, né? Que a gente precisa estar ausente, que a gente precisa se doar mesmo, né? Principalmente no contexto industrial, não sei se a Carol também deve ter vivido isso, mas é uma pegada bem apertada. Um ritmo, né? O Um ritmo é bem puxado. apertado. Então, quando eu penso em conquista, eu vejo muito esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e ao mesmo tempo eu conseguir evoluir a carreira, né? Eu posso dar um exemplo agora, né, que eu acabei de comentar, estava de licença, e boa parte das mulheres, quando ficam grávidas, e eu tenho várias amigas, né, que aconteceu situações parecidas, elas ficam inseguras, né, em relação ao trabalho, em relação a como que eu vou retornar, né? Então, eu fico muito feliz em voltar de licença, né, e me sentir segura no sentido de equilíbrio da minha vida pessoal, né? Políticas que me protejam, que me permitam amamentar minha filha, né, na hora que eu preciso, até 1 ano de idade. Então, conseguir conciliar um estudo, né, com a minha nova filha, com a minha rotina de trabalho, né, com o meu momento. Então, quando eu penso em sucesso, vai um pouco além do que, você assumir uma rótulo, né? posição. Não, Sim. é uma posição que encaixe com todo o meu contexto pessoal de vida, né? E, ao mesmo tempo, utilizando ali o meu conhecimento, o meu background para entregar o melhor para a companhia e vice-versa, né? Então, eu fico bem feliz em poder viver a situação e mostrar que isso é possível, porque para muitas mulheres
é impossível, né? Parece ser impossível. Então você acha que o equilíbrio existe? Que bom. Eu acredito que sim, eu acredito que Tá sim. buscando. Andei muito desequilibrado por muitos anos, mas uma hora ele chega. Mas é Como inspirador, na, né? como na Inspirador saber. engenharia, a gente aprende sobre equilíbrio dinâmico, né? Movimento, né? É o equilíbrio em movimento, Andar de dinâmico, né? Não bicicleta. quer dizer que é Que é uma estável, linearidade. exato. É equilibrado, né? Eu concordo, assim, embaixo, dentro do que a Mona trouxe. E aí, né, quando você me perguntou, eu me veio à cabeça, assim, algo um pouco mais técnico até, né? Mas concordo plenamente com o que a Mona trouxe também. Eu, quando comecei a trabalhar com o meio ambiente, ainda tem muito, né? As equipes. Então, é uma trajetória muito solitária dentro de indústria. Muitas das vezes é um engenheiro ambiental, muitas vezes nem é contratado como engenheiro ambiental. Agora tá mudando, estamos caminhando, né? Às vezes é como analista e tal, mas é um cargo em indústria muito solitário, na maioria das vezes. Visto como chato, desculpa fazer uma intercorrência aí. Você tem esse olhar, assim, que Não. essa área ambiental meio a polícia, assim, eu Se era, ninguém me contou. passei batido, tá? Não, eu acho que aí vai do profissional, tá? Do profissional de entender e mostrar que meio ambiente também é oportunidade. Então, eu nunca também fui muito para esse lado de, tem que fazer porque eu tô mandando, nunca usei aquele poder, né, é a lei, eu vou ser, sou IAT aqui dentro do... não é muito meu jeito, assim, eu sempre tentei mostrar os benefícios de fazer e construir junto com as áreas, com as operações, soluções que traziam oportunidades ali, aí, né, as mais variadas possíveis. Então, eu acho e eu vejo que uma das grandes conquistas que a gente teve foi, primeiro, de ter mais profissionais dentro desses times, né? Esses times começaram a crescer, passaram a ser, né? Deixar de ser uma equipe e passar a ser pequenos times ali, de 2, às vezes 3, às vezes entra um estagiário ali, mas a gente já começa a ver um movimento ali, né? Esses dias tem indústria que está com mais de 10 pessoas dentro da organização, né? Fui dar aula também para um time lá, eles tinham... Só na área de cooperativa de meio ambiente, tinha mais de 15 pessoas dentro de uma cooperativa agro aqui do estado. Então, incrível, né? Assim, acho ótimo. E outra grande conquista da engenharia ambiental, e aí não digo de mulheres especificamente, é com relação a ter seu espaço dentro das indústrias, porque muitas vezes isso era feito por um engenheiro de segurança, um engenheiro, e aí às vezes a área de contabilidade contratava um escritório que fazia parte do licenciamento e era isso só. E aí assim, variava bastante, né, uma área jurídica, ou enfim, tinha operações, a área... Era bem diverso ali, né, e hoje eu vejo que esse espaço está sendo conquistado, assim, então... até em número de vagas, a gente vê ali uma quantidade que me deixa feliz ver, assim, né? Eu gosto de compartilhar, né? Sempre tenho uns pupilinhos, assim, né? Umas pupilas, assim, que eu gosto de apadrinhar, ir puxando e tal, e ajudar. Então, eu sempre vou e mando uma vaga aqui, ó. Esse número de vagas na engenharia ambiental cresceu muito, gente. Assim, é algo que... me deixa muito feliz. Eu acho que é uma grande conquista para o profissional de engenharia ambiental. E claro, né? Aí tem a própria legislação ambiental que corroborou com tudo isso. Que acaba demandando ali uma quantidade que daqui só cresce, né? A gente não tem de agências, de programas, de planos, de projetos. Isso, independente se é burocrático, não vamos entrar no mérito aqui do quanto é burocrático, quanto que é engenharia isso tudo ou não, mas isso aumenta a demanda, realidade é essa. E hoje o profissional que está atuando mais diretamente nisso é o engenheiro ambiental, a engenharia ambiental, né? Então, eu vejo que essas são algumas conquistas ali que, né, não necessariamente foram, né, a gente pode atribuir a uma engenheira ambiental ou a um engenheiro ambiental, mas que acabaram abrindo espaços ali que hoje são ocupados por engenheiros e engenheiras ambientais. Vocês sabem que eu vejo um gráfico, assim, eu tenho na minha cabeça o número de cursos, né? Então, a gente começou com poucos cursos. Eu pego o estado do Paraná, cursos públicos lá, quando eu fiz, tinha Federal do Paraná e a Unicentro, em 2006. Aí, a gente tem um aumento do número de cursos no estado do Paraná, com vários particulares, vários públicos.
Então, aumentou muito o número de formados. E não tinha essa empregabilidade. Aí a gente começa a ter um fechamento de cursos. Então, eu vejo muito isso, sim. Crescimento do número de cursos, de formados. Os empregos também crescendo, mas obviamente não crescendo nessa mesma proporção. Em algum momento, um decréscimo no número de cursos, muito curso fechou. Diminui o número de formados, os empregos continuaram subindo, talvez numa mesma taxa, talvez numa taxa um pouco maior, e hoje talvez a gente esteja vivendo um superávit novamente. Então eu volto a ter mais emprego do que necessariamente profissionais, talvez em algum momento tenha passado por uma fase de mais profissionais formados, né? E o dinamismo do mercado mesmo, né? Demanda e procura. Queria falar um pouquinho sobre mudanças. Então, a Carol trouxe a mudança, a transição de carreira, e a Mona trouxe uma mudança de cidade, e acho que as conquistas profissionais, elas estão muito relacionadas a estar aberto a mudanças. Sim. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, talvez a Carol pode começar falando da transição de carreira. Não sei se teve mudança de cidade também nesse contexto, se você puder dividir um pouquinho, assim. Teve uma não mudança de cidade, na verdade. Uma escolha por ficar. Bom, nessa trajetória que eu estava, né, dentro da indústria, o que vinha de próxima etapa seria uma mudança de país, né? E aí, até a gente conversou em casa e tudo mais, assim, e veio aquela pergunta: é isso que você quer? Se você quer, nós vamos. E aí eu falei: não, não é isso que eu quero, enfim, por uma série de questões. E aí esse não querer foi o fator, ok, mas tá, e agora? Para onde que a gente vai? De que forma que a gente vai? A gente já vinha conversando, né? A Mona tá falando aqui que a Mona conhece o meu marido também. E aí a gente foi conversando e tudo mais, identificando também. Já entra outra questão, né? Que a gente estava né, conversando aqui de autoconhecimento. Então, tá, vamos olhar aqui para dentro. Como que tá? O que eu quero fazer? O que eu tenho vontade de fazer e tal. E aí tem uma história bacana dentro dessa transição, que eu gosto de contar calça, tá, gente? Que eu estava num evento de ESG que aconteceu na Universidade Positiva. E cheguei lá nesse evento, estava longe, né? Parei no estacionamento no lugar errado e procurando, assim, parou um carro do meu lado e falou: você sabe onde que vai ser o evento ESG? Daí eu falei: não sei. Mas tô indo pra lá também. E eu falei: e eu te conheço. E ela: você me conhece? Daí eu falei: conheço e tal. E aí, então espera que eu vou estacionar e a gente vai conversando junto e procurando. E a gente foi conversando, se atualizando. Eu a conhecia, eu tenho uma memória fotográfica boa. Eu a conhecia de um trabalho que eu tinha feito há uns 15, 20 anos atrás. E aí falei pra ela quem eu era, ela lembrou e tal, e nós fomos conversando e atravessamos a Universidade Positiva ali naquele laguinho, um ambiente super gostoso. Networking. Tudo mais. Networking orgânico. E tal. E aí entrando, gente, eu lembro da cena, assim, a porta do evento, assim, aquela entrada do ambiente lá. Eu parei e falei assim: eu quero dar aula. Ela tinha falado que ela estava, né, na coordenação de um curso. Então eu falei assim: eu quero dar aula, quero compartilhar o que eu sei. Bateu essa vontade. Naquele momento, eu quero transbordar um pouquinho mais. E se você tiver uma oportunidade para dar aula, eu gostaria. Ela parou assim, virou para mim e falou: eu tenho. E é pro E do ESG. E é para ontem. Já. 3 semanas depois, eu estava viajando para dar aula. Aí para esse pessoal que eu te falei do agro, para uma cooperativa. E, né, o que vem com isso? Né? Essa mudança, ela veio por causa dessa comunicação, né? Por causa dessa coragem de falar o que você quer, essa abertura, né? Por causa do network, né? Foi uma série de fatores ali, mas eu acredito também um pouquinho empoderadamente e de atrair isso, né, para você. O que eu queria? Eu tava com isso, assim, eu quero dar aula, eu quero compartilhar o conhecimento, eu quero levar isso para inspirar outras pessoas. E nesse momento aparece, né, essa pessoa, essa oportunidade. E ela falava que era o contrário, então se eu precisava de alguém, ela conta essa história do outro lado, assim. E aí quando a gente se fala, se encontra, fala assim: olha que foram as duas vontades ali se encontrando ali naquele momento, sabe? Então isso faz 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e tô amando, amo estar aí.
ali. Então, essa também foi aí uma mudança que aconteceu ao mesmo tempo. Isso foi 2 dias antes de eu sair da empresa que eu estava. Então, foi muito bacana ali. A mudança, ela gera dor, tá? Nem tudo são flores. Ela gera dor, ela gera ansiedade, Medo. ela gera medo, mas ela também gera alívio, ela traz alegria, ela traz leveza e faz bem para a alma, faz bem para a gente ali. E eu vejo que tem muito a ver isso com o que a Mona trouxe aí na pergunta anterior, do sucesso pessoal, né? Tá tudo junto, de você ter uma liberdade de fazer e ir direcionando ali. Claro que isso né, vem com o tempo, né? A gente já tô aí no mercado há um tempinho, de conseguir direcionar a tua carreira muito mais para aquilo que você quer e te traz felicidade do que ali, né, como é no início, que às vezes você tem que, né, fazer o que tem. Com certeza. Sabe o que eu acho que é legal comentar também, principalmente para quem está entrando no mercado de trabalho, é que eu acredito que o pessoal da engenharia vive um dilema. E aí eu estou trazendo pela minha realidade, estou muito mais de negócios, né? Uma linha muito mais, o que eu faço está muito mais relacionado a uma linha de business ali, né? De marketing comercial, negociações, investimentos, do que propriamente a área técnica ali. Dura, hard, da engenharia. Isso, vamos dizer assim, né? E existe um mercado gigantesco, né? Que está em busca do cara que é engenheiro ambiental, mas que tem um pouco desse perfil também de negócios, né? Porque até digo por mim, quando eu fui sair para o mercado de trabalho, eu falei, beleza, tô no resíduo. E se eu quiser fazer outra coisa? Porque eu sempre tive essa pegada mais de negócios. Eu vou ter que sair da engenharia, eu vou ter que, né? Como que eu vou entrelaçar as duas coisas? E aí, eu acho que existe esse ponto de ruptura ali, que você entende assim, não, eu gosto disso, né? E aí eu vou conciliar a minha formação com o que eu gosto, né? E existe um mercado e ele é crescente, e eu falo porque é uma dificuldade nossa de encontrar profissional hoje, que tem o requisito, pré-requisito que seja engenharia ambiental, Técnico. que seja técnico, que tenha o conhecimento técnico, mas ele é um técnico comercial, ele é um técnico de negócios, né? Que tenha esse tino também. Que habilidades que você enxerga? Negociação é a mais forte de todas, assim, né? Você tem que, seja negociar venda de alguma coisa, compra de alguma coisa, seja vender, né? A técnica de vendas, vendas, negociação, análise de dados também, muito. A área jurídica também carece muito de pessoas que tenham um pouco do conhecimento técnico. Então, eu tenho visto muita gente que está migrando, fez engenharia ambiental e aprofundando na parte jurídica, né? Porque hoje esse profissional, se tem no mercado, está escasso, né? E o que eu vejo também de importante é a pessoa conseguir compreender que você não está desconectando completamente do que você estudou ali tanto tempo, né? Perdeu, né? Perdeu tudo aquilo. Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu fiz a engenharia de segurança do trabalho e falei, meu Deus, mas agora eu vou ir para uma área comercial, é isso mesmo que eu vou fazer? Porque eu tava numa área super técnica, né? Que era mais operacional ali, e eu gostava, achava o máximo usar capacete. Não que, né, eu Bem ainda engenheirinha, uso, né? bem, Engenharia típica. Exato, mas aí depois eu descobri, eu falei, não, eu gosto muito mais disso, e eu preciso muito do meu conhecimento técnico para fazer isso. Ele contribui. Sabe? Mas isso é uma parte bacana da engenharia, porque o engenheiro ele se forma um profissional completo. Sim. Né? O engenheiro ele consegue atuar em diferentes áreas ali, na administração, negócios, comercial. Também sou exemplo, acabei indo, me formei, já fui para a área comercial por uma demanda do mercado mesmo, né? Então, realmente o mercado ali está sedento dessas outras skills, né? Que não são tão óbvias assim. E tem um mercado explodindo aí, que é o mercado de investimentos em fundos ESG. Sobra fundo, sobra capacidade de investimento e falta projeto
Bons projetos. bons projetos para serem investidos. Né? Então, assim, esse mercado tá... E além do Fica a mercado de dica, né? conexões, né? Exato. Quem promove essas conexões, porque até já aconteceu, né? De, ok, eu faço parte de uma organização de investimento, bate lá na porta da tua empresa. Primeira hora, não tem dinheiro de graça. Você quer Tem me dar almoço dinheiro? grátis, quer me dar dinheiro? Né? Primeira coisa, que fecha a porta. Então, como que é esse profissional que faz essas conexões, que consegue conectar fundos de capital? Quem tem dinheiro com quem quer dinheiro. Quem quer investir com quem tem projeto bom. Porque quem está lá no dia a dia, normalmente não está buscando. Não tem esse olhar ali. Dentro das organizações. Às vezes tem em grandes indústrias, talvez tenha uma área específica, ou uma área de contabilidade que é habilitada, uma área financeira que é habilitada, que consegue ter alguém que busca fundos de investimento, enfim, tem até fundações, né, aqui no próprio Paraná, tem fundações que fazem esse meio de campo e conseguem conectar as pontas. Mas esse também é um profissional que... É uma lacuna, tem essa lacuna aí. E acho que nesse gancho, como é que os novos engenheiros podem se preparar, então, né? Vocês falaram um pouquinho já sobre habilidades. Como conquistar, então, né? Eu sei que eu preciso conquistar a habilidade de negociação. Será que eu sou bom em negociação? Como é que eu identifico se eu sou bom em negociação e se eu identifiquei que eu não sou, mas eu gosto dessa área? O que vocês acham que é válido, né? Tem um curso no YouTube? Tem uma formação? Tem uma pós-graduação? Tem um livro, né? Me recomenda um livro, sabe aquela clássica pergunta, né? O que eu posso ler? Como é que o jovem profissional ou alguém que esteja querendo fazer uma transição de carreira para algo assim, mais em negócios ou empreender, como é que a gente diria para esse profissional, como é que ele busca uma capacitação? O que vocês dão de dica? Vou indicar um livro. Indica um livro, vai. Como chegar ao sim. Como chegar ao sim? Esse é um bom livro já para você, Legal. vamos dizer assim, conseguir o sim na sua negociação. Esse é um livro que eu recomendo bastante. Mas do ponto de vista de formação, eu acho que tem N cursos, né? Acho que hoje disponíveis, mas eu diria que o que talvez agregaria mais nesse cenário de negócios são aqueles que trazem uma visão mais ampla. Então, assim, a gestão empresarial, né? Que você vai conseguir ver coisas que a engenharia não te deu. Que para mim foi uma surpresa muito positiva ter feito. Que ele vai abordar temas como contabilidade, finanças, leitura de uma DRE, né? Coisas que na engenharia a gente não estuda, né? E que para mim foi uma surpresa super positiva de ter estudado nesse segmento e entender a conexão disso com a minha formação principal, sabe? Então, se eu pudesse resumir, assim, procurem, ao invés de procurar um curso específico, negociação, vou estudar, né, técnica em vendas. Curso de oratória. Porque aí esse curso global, ele já vai ter tudo, né? Ele vai ter ali o módulo de negociação, vai ter o módulo de finanças, vai ter tudo que você precisa para ter uma visão mais global dos negócios. Eu vou mais para a linha de autoconhecimento, tá? Tem que olhar para dentro e entender, primeira assim, dica que eu daria é entender não onde você pode melhorar, mas onde que você é forte. Quais são os seus pontos fortes? No que você é bom? Que você fala assim, nossa, eu sou bom nisso. Será que você é bom em análise de dados? Será que eu tenho... Eu olho aquele, né, que nem você falou assim, nossa, eu já vejo o gráfico ali. Essa habilidade de ser analítico com relação a dados é um ponto positivo que você tem? Não só com relação a hard skills, mas para soft skills também. Será que você é bom na comunicação? Poxa, eu me conecto com pessoas facilmente, socializo, conheço um monte de gente, gosto de conectar pessoas. Essa é uma habilidade. Explorar suas forças. Explorar suas forças, olhar para dentro. E às vezes só olhar para dentro não adianta, né? Tem uma atividade super fácil, né, de você fazer pergunta para quem te conhece, né? O que você acha que eu sou bom? Como que você me vê? O que você acha que eu sou bom? E investigando e compilando esses dados ali para ir promovendo esse autoconhecimento, né? Para daí então fortalecer ainda mais naquilo que você é bom.
Claro que a gente tem que olhar para aquilo que a gente tem que melhorar, aqueles pontos que estão muito fora da curva, gente. Mas eu sou mais da linha do vamos fortalecer aquilo que a gente já está indo bem, que a gente só tem a ganhar. É mais fácil, né? Já está na jornada. É genuíno, né? E é mais genuíno, exatamente. E aí tornar o processo um pouco mais intencional. Ok, eu já sei que eu sou uma boa comunicadora, já sei que eu sou uma boa negociadora, né, Mona, fazendo o exercício aí em teu nome, já sei que eu sou uma boa negociadora, já sei que eu tenho essa questão aí mais de business, mais voltada aí para intencional. Eu vou botar energia aqui nisso agora, eu vou fazer um curso, me voltar para isso. Assim, eu sou mais dessa linha ali desse olhar de autoconhecimento. De E aí, potencializar, né? Potencializar a força. Aí livros para isso tem vários, tá, gente? Inclusive um que eu não lembro o nome, obviamente, mas depois a gente bota lá nos comentários, que do Gallup Institute, que ele traz exatamente né, o livro, na verdade, o texto do livro é muito pequeno, assim, e aí depois ele traz um teste em que você identifica os seus pontos fortes. Quais são meus... É algo do tipo, quais são meus pontos fortes? Descubra seus pontos fortes. E aí uma dica que vale a pena, gente. Vocês sabem que, se me permitem contar eu agora uma situação pessoal, eu sou professora e eu sempre falo para os alunos assim, que eu não virei professora porque nada deu certo na minha vida. Porque às vezes eu acho que o aluno ele tem essa ideia, né? Que a gente não deu certo para mais nada, daí a gente virou professor, assim. Então, e eu acho que talvez, infelizmente, tenham professores que atuam como docentes e que atuam como docência é uma coisa assim, se nada, né, se eu não tiver sucesso em outra coisa, daí eu vou ser professor ou alguma coisa assim. E eu sempre falo para eles, isso não é o meu caso. Eu tô aqui porque eu gosto muito de ser professora, porque eu identifiquei desde sempre esta habilidade. Eu sei que eu tenho uma facilidade de entender algo complexo e transmitir de uma forma simples. E eu faço isso desde sempre. Eu era aquela colega que ensinava química para os amigos desde o ensino médio. Eu consigo estudar uma coisa complexa e explicar de um jeito fácil. E eu identifiquei isso desde muito nova. E aí eu olhei e falei, bom, então se eu já consigo fazer isso bem, e se eu tô aqui falando alto, né, eu sempre fui aquela pessoa que fala, fala mais baixo. Então, se eu já falo alto, eu falo para fora, então eu vou explorar essa habilidade. E eu tenho falado muito isso para os alunos. Muito. Tem sido, assim, a minha primeira aula de todas as disciplinas. No que vocês já são bons. Porque olha que legal, não precisa ser bom em tudo. Olha que máximo, não precisa ser bom em tudo. Aí eu brinquei com eles assim, que se você souber fazer uma sobremesa e te chamarem um dia pra jantar, você fala assim, eu levo a sobremesa. Você só sabe fazer uma, mas aquela uma... Aí você leva aquela, a pessoa fala, nossa, que maravilhosa. Você fala, ai, menina, facinho. Nossa, hein? Fiz fácil. Não, eu levo jeito. Você nem precisa levar jeito. Você pode saber fazer só essa uma. Mas essa uma pode te tornar o rei da sobremesa. Aquelas pessoas vão dizer o quê? Que você é ótimo em sobremesa. Não é para enganar os outros com habilidade, né? Mas eu dou esse exemplo nisso, assim. Primeiro que não precisa ser bom em tudo. Segundo que, se você identificar no que você é bom, você extrai disso ouro. E aí, voa. Porque daí já é uma coisa que você já tem potencialidade, você extrai aquilo e as coisas, os caminhos tendem a se abrir se você tem um diferencial, né? Se já é o teu diferencial, é muito legal. Se você faz algo, faça bem, né? Aquilo que você escolheu pra fazer. E o esforço para entregar é menor, né? Esse teste que a Carol estava comentando, tem um teste que justamente mostra o gráfico, né? De como você é como pessoa, os seus pontos fortes, e quais as habilidades que você está usando muito no ambiente de trabalho, para ver se esses gráficos se encontram. Não sei se é da Gallup, mas tem uma metodologia que traz os gráficos. Você pessoa e você profissional. Se esses gráficos estão muito desconexos, é porque você está fazendo muito esforço para entregar aquele dia a dia ali no trabalho. Não está usando o teu principal potencial no trabalho. Que legal, diz que... Porque eu disse que ele não faz exatamente isso. Ele faz o você meio que original e o teu adaptado, né? E aí ele compara esse adaptado. Então, quando tem uma mudança, o teu adaptado fica bem diferente do teu normal, né? E aí... É o mesmo racional. Que eu disse que dá a pontuação, né? Isso que dá a pontuação para cada um do teu... Mas é bem legal essa ideia que você comentou. Das metodologias para você se entender, né? Se conhecer. Às vezes a gente leva uma surpresa.
Mas eu sou boa nisso mesmo? Aí você fala, oh, eu sou bom nisso. E uma coisa que às vezes surpreende. É legal, né? Quando dá esse clique, né? É muito Você legal. falou sobre perguntar para os outros, às vezes é um risco, né? Porque às vezes a pessoa fala que você tem uma característica que você fala que eu tenho, e às vezes não positivas ou às vezes não tanto, né? Falando, sério? Você me vem assim? Às vezes você acha que você é super pacificador, né? Sei lá. A pessoa fala, não, acho que você sempre vai pra briga, você vai pra luta. Fala, o quê? Aham. Nossa, mas eu achei que eu era super Já aconteceu comigo. Achei que eu era super pacificadora. Já aconteceu comigo, eu fiz uma atividade dessas, assim, e era uma pesquisa, né, mandava ali para pessoas que você confiava e tal, e aí tinha o grafo, inclusive, era feito por engenheiros, né, soft engineers, e aí veio, né, um feedback de um amigo meu, que era um profissional também, colega de trabalho, mas também amigo, assim, confiava muito neles. E aí ele mandou uma, assim, dessas que... Você tem que dar uma tomadinha de água. água. Não, e assim, eu me preparei pra que ia vir, eu sabia que ia vir coisa que... Que você não tava... Que a gente nunca tá olhando 100%. Aham, exatamente, né? E eu falei... E aí, primeira reação é, vou ter que melhorar muito isso aqui, vou ter que botar esforço e energia pra, né, melhorar esse aspecto e tal. E aí depois eu falei, calma. Vamos... Onde que eu vou pôr minha energia? Pra melhorar meus pontos positivos ou botar, né, um monte de esforço aqui pra me policiar o tempo inteiro, saber se eu vou... Não, calma, gente, né? Então, assim, ok. Só o fato de você ter consciência, quando você traz pra consciência alguma característica tua, que, né, você se torna realmente consciente daquele... A palavra já diz. Ao se tornar consciente, essa consciência já faz com que você tenha outro tipo de reação perante a situação que, corriqueiramente, sem perceber, sem ter a consciência daquele momento, você reagia. Agora você age conscientemente daquela característica aí que você acabou conhecendo de você mesma ali com uma pesquisa como essa. Assim. Acho que é um caminho. Quando a gente começa a ir para esse lado aí do autoconhecimento, ele traz ali Não basta A gente uma fala que reflexões. A gente fala que é um presente, né? É um presente tão grande porque é um ponto cego. Sim. Você nunca tinha conseguido identificar aquilo e alguém, em algum momento, teve a disposição e a Audácia. a coragem de falar aquilo. Com Então, certeza. é realmente um presente. Não basta ter o dado, né? Você tem que... O que você vai fazer com esse dado? Você vai decidir, né? Vai ficar com raiva da pessoa ali que falou aquilo, ou você vai usar aquilo para melhorar, né? Às vezes esse é o caminho mais rápido para você subir um degrau, para você conseguir subir um patamar a mais, né? Isso com relação a tudo, né? Claro que o nosso bate-papo é muito mais com relação à carreira, né? Mas a gente é uma só, né? E a gente também estava até falando desse equilíbrio dinâmico. A gente é a mesma pessoa, né? Em ambiente corporativo e não corporativo, no dia a dia. Claro que a gente se adapta a uma coisa ou outra, mas somos a mesma pessoa, né? Aquilo que dói vai doer em qualquer ambiente, aquilo que nos alegra vai nos alegrar em qualquer ambiente. Então, né, quanto mais a gente consegue conciliar e trazer esse sucesso e esse autoconhecimento, o benefício desse autoconhecimento para o ambiente corporativo, a tua carreira naturalmente, né, vai aí engrenando de uma forma mais natural. Sabe o que é interessante comentar também? Esse assunto, ele é inesgotável, vocês sabem, né? Que o principal indicador que a gente usa lá na empresa para medir autoconhecimento, tudo, é a agilidade ao feedback, né? Que é o quanto você é ágil em receber um feedback negativo e agir sobre ele. Ou o quanto você demora para agir sobre esse feedback. Recebi uma coisa ruim, fico ali murmurando. Não, mas não faço isso. Mas eu não sou assim. Aí você demora, sei lá, 6 meses, 1 ano pra falar, é mesmo. Você fica em negação primeiro ali, daí rumina. Daí... Quanto mais maduro você tá em relação ao autoconhecimento, mais rápido você recebe esse feedback, mais rápido você age, mais rápido você avança. E aprende, né? No caso. E na posição de liderança, assim, vocês já estiveram no lugar da pessoa que dá o feedback, que tem que enxergar o feedback do outro, assim, como que vocês poderiam falar sobre esse lugar da liderança feminina? A gente já falou um pouco, mas acho que desse lugar de olhar no outro também, ter essa coragem, eu acho que também não é fácil estar nessa posição de líder, às vezes líder de líderes, se for o caso. O
que vocês pontuariam sobre essa liderança, esse papel de liderança com o subordinado e com o negócio em si, no processo aí? Eu acho que eu tive a sorte de escolher a maioria dos meus liderados. Já teve uma situação ou outra que não foi minha escolha, então acaba que você já escolhe aquilo que o santo bate mais, né? Então que já tá mais numa vibe mais tua ali e nunca tive dificuldade de sentar e conversar e abrir, assim. Mas já teve situações, obviamente, né, de não aceitação, de tentar voltar, tá, mas você que é assim e tal, e aí, ok, né, nessa hora você escuta. Então, o feedback é uma arte, né, ele daria por si só já aqui um próximo podcast inteiro sobre a arte de dar e receber feedback. Como liderança, o exercício do feedback, confesso que não é algo natural para mim, assim, sabe? Não é algo que eu sento aqui do lado e já vem alguma coisa assim. Até porque eu não sou muito crítica de pessoas. Então, E aí o papel da liderança, às vezes, tem que ter essa crítica da pessoa, né? Do profissional, claro, mas é uma pessoa. O profissional é uma pessoa. Tem. E eu sou mais crítica com relação à parte técnica. O Então, eu vou muito processo. mais, assim, para esse lado ali, ó. Então, ok, CPF, CNPJ, CNPJ. CNPJ tá precisando melhorar aqui, assim, assado. Mas aí, normalmente, quando você já fala dessa parte, né, o CPF, muitas vezes se dói e tudo mais, aí você tem que abordar manejar isso tudo, assim. Mas sempre de uma forma, acho que bem positiva ali. Nunca tive algo tão impactante, assim, que fala, não, né? Mulheres fortes, né? Mulher forte, lidera. Não sei, eu acho que nunca tive algo, assim, que me impactou em termos de não receber uma boa feedback ali e tal. Não me recordo agora. Acho que um ponto que facilita muito, e aí que a Carol também comentou, é quando você tem a oportunidade de montar o time, né? De conseguir identificar as características que encaixam, sei lá, você tem um time de 5 pessoas, né? O que você precisa? Precisa de uma pessoa analítica, outra mais análise, a outra mais Criativo. ação, outra mais... E conseguir trazer esses perfis diferentes, porque isso eu acho que agrega muito, né, no ambiente, para eles se completarem e conviver com a diferença. Acho que esse é um primeiro ponto que facilita, porque você tem pessoas diferentes, né, para tratar e trazer, e aí você vendo a experiência do outro, que é totalmente diferente de você, facilita. E o segundo, acho que usar metodologias, né? Também eu sempre tentei usar muito a metodologia, me basear na metodologia. E se dedicar, né? Porque, como a gente falou, feedback é um presente, dá trabalho. Você tem que observar o dia a dia e não deixar muito tempo, né? Aconteceu hoje, já fala amanhã, não vai esperar lá 6 meses. Lembra aquele dia lá que você fez isso, a pessoa já foi, já passou, né? Já perdeu, né? Muito Timing, mais, né? exato, é muito mais efetivo, eu acho, se você conseguir identificar, óbvio, ter um momento ali em particular e trazer, né? Porque o exemplo tá na veia, né? Aconteceu, tá ali, fresco. E é legal você trazer metodologia, porque a gente, e como engenheiro, né, se colocar nesse lugar, se tem metodologia, a coisa não fica tão pessoal. Sim. Eu acho que um dos desafios de um feedback, um desafio da liderança, é isso que você falou, a pessoalização. A pessoa já leva para o lado pessoal, talvez esse seja um dos principais problemas que podem vir de um feedback negativo. E aí a metodologia, ela dá essa impessoalizada. Então, olha aqui, né? A gente estabeleceu aqui essa matriz. Na matriz eu identifiquei esse ponto, e aí então vamos conversar sobre isso. Bem engenheiros, né? Até na liderança, ter essa coisa, esse princípio metodológico, com certeza facilita e faz diferença. Eu acho que um comentário com relação ao que você falou, das minhas aulas eu costumo falar isso, do kit de ferramenta, né? Então, quando eu vou falar com os alunos, eu falo assim, gente, a gente tem 12 horas aqui no módulo, para conversar sobre o sistema de gestão ambiental, vamos dizer. E aí, nesse momento, eu falo para eles, o que eu vou fazer aqui com vocês é oferecer um menu.
menu com possíveis ferramentas, né? Pode ser que vocês peguem uma mais pesada, uma mais leve, de todos os tipos, mas vocês vão montar o kit de ferramentas de vocês. Tem o menu, Então, o menu tá aqui. Quando a gente faz engenharia, a gente pega esse kit de ferramenta e monta a gente sai da faculdade com um kitzinho lá de ferramenta básico e sai, né, com a nossa maletinha ali, com esse kit de ferramentas e vai trabalhar. Mas esse tipo de kit de ferramenta que a Mona trouxe, ela não vem Não. na faculdade, tá? Ela não vem. Então, essas metodologias, elas existem, existe curso, né, para isso, existe mentoria e tudo mais, mas é importante, tá, que se busque aí, pessoal que está começando, né, autoconhecimento, buscar ferramentas, comunicação assertiva, dentro do próprio Comunicação não violenta. comunicação não violenta, né, que tem conexão com a comunicação assertiva, ali são 2 pontos também que são bem relevantes para colocar nesse kitzinho de ferramenta que tem tanta validade quanto as ferramentas técnicas, tá? Sim, sem dúvida. E nós estamos caminhando para o final, e assim, para fechar, queria que vocês falassem assim, um pouco de algumas dicas para isso. Se aplica bastante para mim, né? Que eu me formei mês passado, né? Então, Parabéns. assim, sou uma Tô fazendo 30 dias de formada. Tô fazendo 30 dias de formada. Que dia é hoje? Hoje é dia? 3. Me formei dia 19, dia do meu aniversário, inclusive. E assim, então eu estou também ingressando nesse mercado. Eu queria que vocês deixassem dicas para as jovens engenheiras, principalmente, né, que estão ingressando agora no mercado. O que elas podem fazer, né? Isso se aplica a mim também. Eu vou anotar aqui tudo para poder pôr em prática. E assim, também um pouquinho da importância do networking. A Carol, eu vi ali que ela faz parte ali do grupo da APAN, sempre bem ativa. Também faz parte do Comitê de Sustentabilidade LEAD, faz parte de várias organizações, né? Inclusive na indústria participou ali do grupo, né? De trabalhadores do meio ambiente da indústria. Então, assim, queria que vocês dessem essas dicas. Como que as jovens engenheiras podem se inserir, podem se encontrar? Porque às vezes tem essa dificuldade. Me formei, e agora? O que eu faço, né? Então, eu queria pedir para vocês influenciarem, darem para poder esse pontapé inicial aí na carreira das meninas, né, que nos assistem agora. Quem quer pegar? Tem até o meme agora, né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Verdade. Eu acho que eu traria aqui 3 pontos principais. Mão na massa, a gente aprende muito mais fazendo, e às vezes eu fiz estágio não remunerado na época. Para aprender, se pode, né, gente? A gente sabe que tem situações que não podem, mas se pode, se joga, trabalho voluntário, posso fazer aqui um relatório, testa, faz com dado fictício. Tá? A primeira delas, então, é mão na massa. Outra, você já comentou, network. Então, a APAN tá aí, gente, é um ambiente fantástico para trocas, para conexões, não só no grupo, né, do WhatsApp, que já é rico, mas tentar participar mais ativamente de algum comitê, promover eventos, participar de palestras gratuitas, encontros, reuniões. Isso tudo traz, né, essa força do network, gente, que é valiosíssima. E um ponto, assim, que eu gosto de fazer, que é encorajar, tá? Encorajar, principalmente aí direto para mulheres, né? Então, existem pesquisas que falam que mulheres não se aplicam a vagas quando elas não se veem 110% dos critérios preenchidos, né? Isso são estudos que demonstram isso, e que homens, normalmente com 60% dos critérios preenchidos, já bate na mesa e fala: tá pra mim, nossa, eu tô dentro, né? E então o que eu faço muito é compartilhar a vaga com a mulherada, fortalecer, encorajar, porque assim, a pergunta que tem que se fazer é: o que pode dar errado? O que eu vou perder, né? O que eu vou perder? Não, já tem. Não, você já tem. Você vai aprender a se portar numa entrevista, você vai estudar sobre a empresa, você vai se conectar, vai fazer network, vai demonstrar interesse. Muitas vezes não é aquela Conhecer vaga, alguém, mas às vezes, ali, a outra vez aquela pessoa que te entrevistou, mas eu tenho uma vaga ali que eu acho que... Então, é a coragem de tentar.
E junto com isso, aquilo que eu comentei ali, né? Que é se comunicar, é falar que quer. Então, para isso, só que daí para isso você precisa do network. Então, as coisas se combinam ali. E aí, nesse network, falar, gente, tô atrás, quero vaga, quero aprender disso, tem uma oportunidade na empresa do tio ou do amigo. Eu quero ir lá, posso ficar um mês, posso ir visitar, posso conhecer o processo. É pedir, ser um pouquinho a cara Com de certeza, pau, vai. com certeza. Que eu garanto que... Estar nos lugares, né? Você tem que estar lá. Acho que o grande desafio é que no começo a sua rede de networking Pequena. é restrita, né? Então, acho que talvez um ponto que eu vou falar que eu fiz, eu pesquisava na internet assim, engenheiro ambiental em tal empresa, quem é? Ia procurando, ligava, o que você faz? Né? Troca uma ideia, tipo, você pode me explicar o que você faz? Você tem 10 minutinhos para conversar comigo, sabe? Ou alguém conhecia um engenheiro ambiental, fala, será que ele pode trocar uma ideia comigo para eu entender exatamente como que é o dia a dia, né? E nessa o cara já fica com seu nome, pô, mas a menina, né? Legal, a pessoa vai lembrar em algum momento, né? E eu acho que essa pegada que você comentou também de mão na massa, entrar, estágio não remunerado, né? Enfim, iniciativas, infelizmente, né, todo mundo pode, mas agrega muito, né? Agrega muito, porque ali você já começa a gerar esse networking, né? Que não tem preço. Aqui no Pará, eu não sei se é algo específico daqui, nós temos uma rede de engenheiros ambientais ali, na APAM mesmo, que todo mundo se ajuda. Isso é uma coisa uma característica muito bacana aqui da nossa região, que um tá sempre ajudando o outro. Então, quando você falou ali, quem que é o engenheiro ambiental que tá lá? As pessoas se identificam, o engenheiro ambiental se identifica com o engenheiro ambiental. Exato. Né? Quando você fala, você é engenheiro ambiental também, você já tem algo ali. Então, uma profissão nova, né? Então a gente tá sempre se ajudando. Tem esse olhar de querer puxar, né? A gente quer puxar, quer trazer a pessoa junto, crescer junto. Né? E aproveitem, porque eu vou falar, passei por Goiás, Brasília, eu nunca vi uma associação tão ativa quanto a APAM aqui, sabe? De verdade, assim. Tem ali o CREA, tem as iniciativas pontuais. Mas o associativismo, mas, né? A importância do associativismo. De verdade, assim, de mandar tal projeto, aquilo que eu também tô no grupo, né? O pessoal realmente se ajuda. Isso é muito legal. Isso é muito legal, também acho. Posso dar só um puxãozinho de orelha também pra mulherada? Se ajudem. Só te dê as mãos, porque, olha, gente, realidade seja dita, né? Não sei se vão cortar depois essa parte. Mas a mulherada é a primeira a puxar o tapete, apontar o dedo e julgar a outra mulher na posição tal, tá fazendo não sei o que. Deixou a filha de 6 meses. Nossa, mas viaja. Quem cuida da criança? E como que... Então, assim, vamos ser mais amiga e parceiro das outras mulheres. Antes de apontar o dedo, vamos tentar calçar o sapatinho ali da outra mulher e falar, puxa vida, como será que ela está se sentindo? Né? Estender a mão para outras mulheres. Se ajudar mesmo, sabe? Ser mais compreensiva com a mulher, assim, vamos baixar o dedinho ali e tentar não apontar tanto. Eu sei como é, né? Tá nessa pele, eu sei que é difícil. Ou tentar, pelo menos, ser empática, né? Com quem tá passando por alguma situação ali. A gente não sabe o que tá no dia a dia de cada um. E eu acho que tentar fazer esse movimento, sabe, entre as mulheres, se fortalecer nesse sentido, é um convite ali e um puxãozinho de orelha de leve. Legal. Faz Meninas diferença. super colaborativas para ajudar. Então, onde é que o pessoal acha vocês? Estão no LinkedIn, no Instagram? Se alguém quiser aí se comunicar, se alguém quiser te ligar, Mona, saber o que você faz, uma engenheiro ambiental aí, onde é que te acha? Onde é que o pessoal acha vocês? Vendam o peixe aí, onde é que acha vocês? Podem me procurar pelo LinkedIn, meu nome mesmo, Mona Aureliano, ali vocês vão encontrar. E eu tenho um Instagram também, que é @sgambiente. Eu posto algumas coisas lá, compartilho algumas informações, algumas iniciativas legais que eu encontro. Agora com o bebê tá um pouquinho restrito o tempo, Que abandonado. um pouquinho abandonado, mas tá lá, firme e forte, tem muita informação legal. Legal. E você, Carol? Meu também LinkedIn é Carolina Bedran. E as páginas da Performa Eco, Performa Serviços Ambientais, que faz parte do grupo KWM, que eu atuo,
E também do grupo KWM, que aí a gente está sempre também postando tanto a página da Performa, mais voltada a serviços e da KWM, a gente também está sempre postando conteúdo sobre gestão ambiental, dicas, novas legislações, então também está sempre atualizando e trazendo atualizações do que está acontecendo aí no mundo ambiental. Legal. Professora Joyce, onde que a gente pode te encontrar? Muito bem, eu também estou no LinkedIn, Joyce Kuritsa. E no Instagram tem um Instagram do projeto de extensão que eu coordeno, que é de mobilidade ativa, de caminhabilidade, então é @caminhoscwb, Caminhos de Curitiba, meu projeto de extensão, ou no LinkedIn, Joyce Kuritsa. E você, Mirelle? Eu tenho meu Instagram pessoal, é Mirelle LP. E também tem um Instagram ambiental, que é @ambientalnews, que na faculdade eu não consegui mexer muito nele, agora eu pretendo voltar, retomar. Ele tá com uns 20 mil seguidores lá e a gente tem que movimentar essa galera, né, toda para caminhar aí uma sustentabilidade. Muito bem, então, gente, muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, Mirelle. Obrigada, professora Joyce. E queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Nosso primeiro episódio da APE, do podcast da APEAN. E agradecer também ao IDD pela cessão do espaço, a estrutura. Muito obrigada. E nos vemos. Vocês podem seguir a APEAN nas redes, né? @APEANPR do Instagram e o @grupo IDD. Tchau!